irmão abrisse a Bíblia comigo em Tiago 4,14. Tiago 4,14. Queria agradecer a minha amiga Zuna aí, a Zineide, por ter vindo, viu? Me sinto honrado por você estar aqui, por todos os irmãos que eu convidei. Obrigado por vocês terem vindo também. Amém, meus irmãos? Vou passar a palavra do Senhor. Minha tradução diz assim: e digo vós que o amanhã não existirá, e o que é a vossa vida, senão um vapor que aparece e um pouco mais desaparece. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço licença, Deus, para entrar na sua santa presença. E agradeço, Pai, porque desde o começo do culto, da abertura ao fim, o Senhor vem falando conosco. Pessoas se derramando ao Senhor. Então fala aquilo, Deus, que o Senhor colocou no meu coração há 2 anos atrás. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de eu trazer a palavra. O que o Senhor quer, Deus, me use e me aprova, Deus. Aquebrenta o coração, aquebrenta os orgulhos, aquebrenta tudo aquilo, Pai, que afasta de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o tema que eu trago para vocês é esse: o que você faria hoje e o seu legado. E como a palavra diz, não é o que é a nossa vida, senão um vapor que aparece e um pouco mais desaparece. E muitas das vezes é assim: o nosso orgulho nos separa das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que a gente quer estar perto. O nosso orgulho separa. Para quem não sabe, eu queria que meu irmão ficasse de pé aí. Eu sou gêmeo com aquele rapaz ali, nós somos irmãos gêmeos. E o meu orgulho e o dele nos separou. 5 anos da nossa vida nós passamos intrigados. Parecia que a gente nem se conhecia mais. A gente morava na mesma casa, no mesmo lugar, mas a gente não se batia mais. Quando a gente via um outro, a gente abaixava a cabeça, enrolava. Imagina aí, irmão gêmeo, 5 anos da minha vida intrigado nele. Então o nosso orgulho faz isso. Muitas das vezes a gente quer estar perto, no momento desde criança, eu convivo com ele, momentos bons, momentos de segredo, mas no momento do orgulho, eu me separei dele. Foi o Adão. Deus chegou lá dizendo: Adão, cadê você? E Adão se escondeu de Deus. Adão talvez queria ir lá: Jesus, eu pequei, eu errei. Me abraça, Jesus, eu errei, só quero um abraço. Mas o nosso orgulho nos separa das pessoas que a gente mais ama. E nós passamos 5 anos da nossa vida intrigados. E tudo aconteceu porque eu creio que foi propósito do Senhor. E quando a gente estava com 15 anos, a gente se intrigou, voltou a se falar com 20 anos. E ele tinha uma moto, uma Fan 125 preta. E ele saiu nessa moto. Com 5 minutos depois, ligaram para minha mãe e disseram: do céu, seu filho acabou de sofrer um acidente. E minha mãe disse: Padre, vou para o local do acidente, que eu vou correr para o hospital. E é nessa hora que toda a família se ama. É nessa hora que todo mundo vai lá. Minhas tias, meus tios, meus primos, minhas primas, todo mundo correu para lá. E eu vim para o local do acidente, foi nessa subida aí, que calçaram agora. E quando eu cheguei lá, as pessoas disseram: não, foi um cavalo que passou por cima do seu irmão. Ele vinha subindo alto devagarzinho, o cavalo passou por cima dele, o capacete saiu da cabeça e ele bateu essa parte muito, muito forte no chão. E ele chegou a desmaiar na hora. E os bombeiros levaram ele. Eu digo: tá bem, corri para o local, corri lá para o hospital. E quando eu cheguei lá, minha mãe olhou para mim, já estava todo mundo lá, já fazia tempo. E minha mãe disse: não vai não falar com seu irmão? Não vai saber como é que ele está não? E eu, tudo por fora, todo seco. E o que é a nossa vida, senão um vapor que aparece e um pouco mais desaparece. E o que eu faria hoje, se fosse o último dia da minha vida? O que você faria hoje, se fosse o último dia da vida da pessoa que você mais ama? Se fosse o último dia da vida do meu irmão? O que eu tinha feito naquele dia? Nada. 5 anos intrigado com ele. E eu todo por fora, minha mãe disse: não vai não falar com ele? A mãe mandando, a gente tem que obedecer, né? E eu todo por fora, cheguei lá na sala e disse: e aí, tudo bem? Tudo seco.
Ele olhou para mim e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que aconteceu? Eu disse: foi um cavalo. Você veio subindo o alto, o cavalo passou por cima de você, você bateu essa parte muito forte no chão, desmaiou na hora, e disseram que o bombeiro levava você. E eu falei: vixe, foi? Só que ele mudou a direção do olho. E quando ele voltou os olhos para mim, ele fez a mesma pergunta. Ele disse: o que foi que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? E eu 5 anos longe dele. Para mim estava tudo bem, não tinha um arranhão, a cabeça dele não estava sangrando, e eu não entendi que ele estava repetindo a mesma coisa. E eu fui lá e expliquei novamente: isso foi um cavalo, passou por cima de você, você bateu a cabeça muito forte no chão e desmaiou. E ele fez: vixe, foi? Quando ele disse vixe, foi, ele olhou de novo do lado. E ele olhou para mim e disse a mesma pergunta: o que foi que aconteceu? O que é que eu estou fazendo aqui? Só que eu 5 anos longe dele. Para mim estava tudo bem, eu não tinha percebido. Mas minha mãe estava lá fazia tempo. Minha mãe já tinha percebido, minhas primas tinham entrado no quarto e parecia que ele estava vendo todo mundo a primeira vez. E minha mãe entrou no quarto e disse: oi, Paulo. Eu disse: oi, mãe, chegou agora. Mãe já estava lá fazia tempo. Minha prima entrou no quarto e eu disse: oi, prima, chegou agora. E eu não percebi. Ele estava repetindo a mesma coisa. E eu lá perto dele, e minha mãe lá fora, os médicos começaram a conversar com minha mãe, dizendo: ei, nós vamos ter que levar seu filho com urgência para Natal. Nós vamos ter que levar ele com urgência para Natal, porque possa ser que esteja dando hemorragia por dentro. E é capaz de ele morrer. E minha mãe entrou no quarto. Quando ela entrou, ele disse: oi, mãe, tudo bem? A senhora chegou agora? E minha mãe saiu do quarto chorando. E eu não percebi. E eu fui lá fora: peraí, que eu vou falar com a mãe. E quando eu cheguei lá fora, abracei minha mãe e disse: por que, mãe? A senhora está chorando? Parabéns, não tem um arranhão, você não está vendo não? Ela falou: você não percebeu? Ele não está bem. Eu disse: tá, mãe, olha isso, ele está repetindo as mesmas coisas. E os médicos estão dizendo que vai levar ele para Natal. E é capaz dele morrer no meio do caminho. E se for dele morrer, eu quero que ele morra aqui nos meus braços. E nessa hora a minha mãe disse: não, mãe, está tudo bem. E o que é a nossa vida? Se não um vapor que aparece um pouco mais desaparece. E o que a gente faria hoje se fosse o último dia da vida dele? Eu não feito nada, ele não tinha feito nada. E quando eu entrei na sala, eu disse: não, mãe, está tudo bem, vamos lá para a senhora ver. E quando eu entrei, a primeira coisa que ele olhou, ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que aconteceu? E naquela hora eu não me aguentei. Comecei a chorar, sentei, coloquei minha cabeça no peito dele, enchi a camisa dele de lágrimas. E ele começou a passar a mão na minha cabeça e disse: por que você está chorando? Eu vou morrer. E nessa hora meu coração não aguentou. Eu disse: vai não, Pablo, vai ficar tudo bem. Ele disse: por que você está chorando? Eu vou morrer. Ele já estava repetindo, eu não percebi. E eu disse: vai não, vai ficar tudo bem. E eu comecei a falar para ele, eu disse: Pablo, eu te amo. Mas depois de 5 anos, eu falei para ele que eu amava ele. Mas aquela minha palavra não fazia mais sentido. Fazia para parecer que ele estava vivo, mas naquela hora ele estava morto. Porque ele esquecia. Eu dizia: Pablo, eu te amo. E ele dizia: por que você está dizendo te amo? Você nunca falou para mim. E eu dizia: não se importa, eu te amo. Eu dizia: por que você está dizendo eu te amo? Eu vou morrer. Eu disse: vai não, irmão, vai ficar tudo bem. E naquela hora eu fiquei pedindo a Deus. Eu disse: Deus, me leva, Senhor, mas deixa ele. Me leva, Deus, por favor, me leva, mas deixa ele. O Espírito Santo me levou até lá novamente. E disse: eu estava lá, eu estava cuidando de você, eu nunca te abandonei. Eu estava lá cuidando de você, eu nunca te abandonei. Eu sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. E naquele momento, o Espírito Santo estava dizendo: eu nunca te abandonei, filho. Eu estava lá cuidando de vocês, mas tinha que acontecer para vocês voltar a se falar,
Porque senão até hoje você está intrigado por nosso orgulho nos separa das pessoas que a gente mais ama. E naquele dia que meu irmão falou aqui agora, dizendo de Lázaro, Marta e Maria chegou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Espírito Santo me revelou algo diferente. Marta e Maria estavam dizendo assim: Jesus, não deu tempo de falar te amo para ele. Não deu tempo, Jesus, eu abraçar Lázaro. Não deu tempo, Jesus, eu falar te amo para ele. Ressuscita ele, Jesus. E é desse jeito, muitas das vezes a gente deixa para dizer no último momento. Na hora do caixão, a gente chega lá e diz: por que você morreu? Começa a abraçar, começa a falar, mas a pessoa que deveria ouvir não está ouvindo mais. A pessoa que deveria sentir não está sentindo mais. Até quando vocês vão ficar assim, com esse orgulho? Talvez você está intrigado no seu irmão, talvez está intrigado num colega dentro aqui da igreja. Por causa de besteira, a gente se intriga. Aí no último momento a gente quer falar: eu te amo, mas é tarde. O pastor está indo muito para Veró, os velórios aí, e ele sabe o quanto é triste. Quando você vai, seu coração vem quebrantado, seu coração vem destruído, porque a pessoa fica gritando, a pessoa fica falando: por que, Deus, você levou? Por quê? Mas a gente devia aproveitar agora, falar te amo agora, a gente devia abraçar agora, sabe? Mas muitas das vezes a gente só deixa para dizer muito por um momento que não faz mais sentido. E como eu falei, o nosso legado, qual é o legado que a gente está deixando para a nossa família? Qual é o legado? Eu sei que tem muito marido, muitas esposas aqui. Talvez quando você chega em casa do trabalho, sua mulher diz: era para ter ficado lá. Você, mulher, como é que você está tratando seu marido? Como é o seu legado que você está deixando? Talvez ele chega do trabalho e diz: era para mim ter ficado lá, não fazendo serão. Por que você não agradece? Obrigado, esposo, por você trazer um mantimento para casa. Qual é o nosso legado? Porque eu ouvi falar do enterro que teve, e o cara lá falando palavras bonitas, dizendo: esse homem era um homem íntegro, um homem que honrava sua esposa, um homem que amava seus filhos. E a mulher olhou para ele e disse: eu acho que você está falando do cara errado. E o cara disse: por quê? Disse: porque esse homem, ele batia em mim, ele nunca trouxe alimento para dentro de casa, ele nunca reconheceu seus filhos como filho. E aí o legado que ele deixou, um legado do homem mau, um legado que ela está dizendo assim: obrigado, Deus, por você ter levado. Qual é o legado que você, filho, você, jovem, você está deixando para a sua mãe? Todo dia eu acordo cedo, eu varro a casa, eu encho as garrafas e vou lá no quarto da minha mãe e digo: e aí, coroa, está acordado? Mas imagina aí, você chegando, você saindo: rapaz, minha mãe não fez nenhum café hoje para mim tomar. Minha mãe não fez nenhum café. Talvez sua mãe esteja lá morta e você não sabe. Sai com raiva dela, e aí, quando você chegar em casa, a notícia que foi o último dia da vida dela. Talvez você me falou: te amo, mãe. Toda vez que eu sabe, digo: mãe, eu penso, te amo. Estou indo trabalhar, mas Deus te abençoe. Todo dia eu recebo a bênção da minha mãe. Em casa. Eu vou trabalhar deitado, e quando eu chego do trabalho, eu digo: cheguei, coroa. E é tão bom ouvir a voz dela, ela faz: pode entrar, meu filho. Qual é o legado que a gente está deixando? O que eu fico mais admirado, o que eu admiro muito, que o Senhor me revelou, foi o meu pastor. No dia que ele foi de férias, e ele desmaiou entre a porta do banheiro, com a metade para dentro e com a metade para fora. E nesse dia, pastor, quando você contou, o Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo disse: o seu legado, pastor, o seu legado que você tinha deixado naquele dia, se fosse o último dia da sua vida, qual era o seu legado que você tinha deixado? E o Espírito Santo começou a olhar no meu coração, dizendo: um homem que honrou a sua esposa até a morte, um homem que para onde vai, leva eles, leva sua esposa, leva seus filhos, um homem que para onde vai, honra a sua esposa. O Espírito Santo disse: naquele dia, se tivesse sido seu último dia, você deixava o seu legado, um homem que honrou a sua esposa, um homem que traz mantimento para dentro de casa, um homem que ensinou o verdadeiro caminho às suas filhas. Filha, que é o caminho, a verdade e a
problema, você não conhece meu pai, ele é um homem bruto dentro de casa, eu não sei, mas eu queria ter um pai, eu nunca tive um pai. Eu nunca tive um pai na minha vida para dizer problema. Não é por aí, não. Esse caminho é errado. Eu nunca tive um pai para me ensinar a jogar bola. Eu nunca tive um pai me jogando bola. Eu tenho meu pastor como um pai para mim. Ele me ensina. Ele me apoia de um jeito. Primeiramente, Deus como pai, mas segundo o pastor, ele me apoia, ele me chama. Ultimamente, eu estou parecido com ele. E é tão bom ter um pai. Se naquele dia, filho, será que você tinha dito que não para o seu pai? Será que você tinha abraçado ele? Será? Como é que você tinha? Se o seu pai tivesse partido, o que você tinha feito naquele dia? Por isso que eu digo, todos os dias acordo cedo, o pastor estava pregando aqui domingo, e o Senhor foi só acrescentando. Ele falou que o homem se levantou, e Deus tinha preparado o café, e o homem correu, foi embora, e Deus falou: filho, eu queria tomar um café com você. E o Senhor mais uma vez me revirou diferente. Você marido, você mulher, você que mora com sua mãe e seu pai, o Senhor está dizendo: ei, filho, é sua mãe que prepara o café para você, dizendo: filho, o café está pronto, você pega o café, vai embora, sua mãe, filho, está dizendo você para tomar o café na mesa com você. Mas tá bom, filho, quando você chegar na hora do almoço, eu acho que eu vou almoçar com você. Chega lá, o almoço está feito, tudo feitinho, aí você entra para dentro do quarto, joga o tênis, aí vai almoçar lá dentro do quarto, e sua mãe esperando lá na mesa. Filha, esperando você para almoçar, eu não sei esperando você. Mas a gente nem precisa. A gente está vivendo como se não fosse morrer. A gente está vivendo como se amanhã, a palavra do Senhor fala que amanhã não existirá. É a própria palavra que está dizendo: amanhã não existirá. Viva hoje, aproveite hoje, abrace hoje, ame hoje. Aí a gente está vivendo o quê? Como se amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou ver o pastor. Eu me lembro que o Senhor foi só acrescentando. Eu e o Luan demos lugar ao rapaz aqui da academia. Se a esposa dele soubesse que é outro dia da vida dele, ela teria passado a noite agarrada com ele, dizendo: não vai agora não, fica mais um pouquinho. Não, eu tenho que ir, Deus vai me levar agora. Deus vai me levar. E ela disse: eu tinha ficado mais um pouquinho. Mas ela nem sabia, talvez ela estava de costas, ele nem acordou ela. Talvez ela deu um cheiro nela, ela nem sentiu, ela dormiu. Ela talvez só escutou e disse: pai, o último dia da vida dele. E se hoje fosse o último dia da sua vida, será que você abraçou sua mãe? Será que você abraçou seu pai? Será que você está intrigado de alguém? O nosso orgulho, está na hora de quebrar o nosso orgulho. Hoje eu saí de casa, eu nem falei com minha esposa direito, hoje o dia foi comigo lá na fábrica, e talvez eu nem disse: te amo, meu amor. Talvez eu nem falei, mas eu posso resolver isso agora. Você pode resolver isso agora, ligar para a pessoa que você mais ama e declarar, pedir perdão, sabe? Deixa eu ver se ela... Alô, meu amor? Você está me escutando? Eu só liguei para te dizer que eu te amo, viu? Hoje o dia foi para lá. Hoje o dia foi tão corrido que eu mal falei com você. E eu falo para meu filho que eu amo ele. E papai logo mais. Obrigado, viu? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com você, tá bom? Tá certo. Tchau, Você pode resolver isso agora. Ligar para a pessoa que você mais ama e dizer: me perdoe. Não vai dizer: foi você que errou. Não vai dizer isso, não. Eu estou sentindo saudade do tempo que a gente passou junto, sabe? Talvez você está ligado de alguém, não fala, vai deixar para falar no último momento, que a palavra não faz mais sentido. Sabe, Deus pode restituir tudo aquilo. Eu queria chamar meus pastores, as pessoas para orar aqui: Graciela, Azul,
Miserável ainda para orar, para Deus quebrar o seu orgulho, para Deus restituir tudo aquilo que perdido foi, para Deus restituir tudo. Você que está sentindo o desejo do coração de Deus, Deus quebra o meu orgulho. Eu quero voltar a falar com aquela pessoa. Deus, usa alguém aqui para orar comigo.